sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, neste momento, Pai. Amém. Amém. Poder sentar. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Leremos do versículo 12 ao versículo 19. E vamos falar sobre o Domingo de Ramos. João, capítulo 12, de 12 a 19. Diz-nos a palavra do Senhor. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. É comum as pessoas que não têm conhecimento da pessoa de Deus, que não conhecem o Deus revelado nas Escrituras, quando chegam nessa parte das Escrituras e vê Jesus entrando pelas portas de Jerusalém, em direção ao templo, e ele é saudado, ele vindo em um jumentinho, ele é saudado, aclamado rei, e vai se colocando vestes e ramos e palmas e gritos aclamando o rei. E as pessoas então perguntam: como assim? Como assim? Ele não é o nosso Salvador que vai ser crucificado? Como ele também é aclamado rei? Meus irmãos, minhas irmãs, talvez não haja muito entendimento do que está acontecendo no Domingo de Ramos. É a última semana do nosso Salvador entre os homens. Ele está consciente, plenamente consciente de tudo o que vai ocorrer cada dia desta semana. Cada dia. E ele vem para cumprir todos os desígnios e todos os propósitos de Deus, para cumprir toda a lei e exercer todos os ofícios definidos no Antigo Testamento. E ele como sacerdote, ele como profeta, ele também como rei. E então, ele entra por essa cidade, pelas portas, aclamado o rei. Porque o Salmo 2, versículo 2, fala assim sobre Jesus: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmos 2, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte santo Sião. O Salmo 89, 27 diz: falo-ei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. O Salmo 24, 10. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, numa jumentinha cria de jumenta.
Isaías capítulo 44, versículo 6 diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Isaías 43, 15, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador, Deus de Israel, o vosso Rei. E 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15, diz: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E agora Apocalipse vai dizer, capítulo 1, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 15, 3, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Apocalipse 17 e 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. E Apocalipse, capítulo 19, versículos 13 a 16. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiu-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo de Ramos, entrou Jesus para celebrar a Páscoa judaica. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi montado em um simples jumentinho. Foi aclamado por grande multidão com ramos e palmas. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel, nosso Salvador, clamavam, gritavam as multidões. Totalmente homem, totalmente Deus. Com toda a sua autoridade caminhou, com todo o poder do vitorioso, rumo à sua incomum coroação, humildemente montado em um jumentinho. Não é uma entrada tão gloriosa quanto dos reis poderosos da terra, com suas pompas montado em garanhões e trombetas aclamando o rei. Não. O Rei dos reis vem montado em um jumentinho, mas cheio de poder. Cheio de poder que supera todos os poderes da terra. Esse é o Rei dos reis, o Senhor da glória. Poder sobre a vida, poder sobre a morte, poder sobre todos os nomes, que está acima de todo nome. Poder para dar vida e trazer a vida. O Rei dos reis entra aclamado Rei pelas portas de Jerusalém, pela mesma multidão que na sexta-feira vai dizer: crucifica-o, crucifica-o. Ele, como soberano, tudo sabe. Tudo sabe. Nada foge ao seu conhecimento. Ele conhece, ele sabe, e tudo vê e tudo conhece. Triunfa pelas portas da cidade santa, como Senhor daquele povo, em direção à sua missão, para a qual de fato ele veio. Jesus entra nesse domingo para cumprir toda a lei de Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, João vai nos dar conta de que Jesus arruma um jumentinho. A entrada triunfal de Jesus é tão importante que os 4 evangelhos registram a entrada triunfal de Jesus. E quando ele vai chegando na cidade,
ele vai dando ordem aos seus discípulos. Ele fala a dois: ide, procurai certa pessoa e dizei a ele que o mestre precisa do jumento. E ele sabe exatamente as palavras que haverá de falar para dar convencimento à pessoa que dará a ele o jumentinho. Ele sabe onde está. Ele dá ordem aos seus discípulos para que preparem a ceia, a sua última ceia, a sua última refeição. E ele dá ordens explícitas e claras e definidas, e assim, eles obedecendo essa voz, então eles preparam tudo quanto ele já havia pré-ordenado, sabendo quem haveria de oferecer-te, porque ele tem consciência. Ele é o Deus soberano, ele é Deus que tudo conhece, que tudo sabe, que tudo vê. Por isso, nesta manhã, neste domingo de Ramos, eu quero dizer para você que Deus perscruta todos os nossos corações. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que está enchendo o céu e a terra com a sua glória, com a sua presença, também está conosco nesta manhã, celebrando com você e comigo este culto de domingo de Ramos. E Ele sabe como você está. Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece a estrutura da tua história. Ele tem nas suas mãos o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Ele controla, Ele percebe e Ele encaminha, porque Ele é o Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano. Esta é a grande vitória que o crente tem, porque ele está nas mãos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que tudo conhece, aquele que entra com poder e glória na vida do seu povo e traz vitória. Obviamente que os judeus o rejeitaram. Os judeus o rejeitaram porque não era propriamente o Messias aguardado. Aguardavam o Messias entrando pelas portas como um grande vitorioso, montado em um grande cavalo, com exércitos e exércitos, e espadas e cacetetes e todas as possibilidades de um rei vitorioso. Não, ele entra humildemente, com um jumentinho, mansa e humildemente. Assim como foi o seu nascimento na manjedoura, assim como tudo que ele usou não era seu, tudo lhe foi emprestado, até a cruz não era dele. O nosso rei governa, não com espadas, não com força humana, mas ele governa com o seu sangue. Ele governa pela sua palavra. Ele governa pela palavra que emana do seu coração, dos seus lábios. Ô meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu quero dizer para você, quero lhe fazer uma pergunta: onde estão os grandes e poderosos da terra? Onde estão os Césares? Onde estão os Quisares? Onde estão aqueles que no passado levantaram armas e construíram impérios? Todos hoje sucumbiram pela morte. Mas hoje, quando nós clamamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em toda a terra há um exército que se levanta e se prostra ante o Rei dos Reis, o Senhor da glória. E Ele governa não com mão de ferro, mas Ele governa com amor, com justiça, com equidade. Ele governa não com as leis promulgadas no Senado, promulgadas nos congressos, não. Ele governa com a sua lei inscrita com sangue em nossos corações. Ele governa. Ele é o Rei que inscreveu em nós com letras de sangue o nosso nome na eternidade. Nós, nesta manhã, celebramos a entrada triunfal de Jesus, lembrando-nos desta esperança, dessa expressiva presença do Cristo que transformou a nossa história. Esta gloriosa entrada triunfal de Jesus, ainda que como um rei humilde, este rei,
um dia visitou a tua história e transformou a sua história. E transformou o seu caminho. Este é o Rei dos Reis. Qual foi a sua vitória? Qual foi o seu brado de vitória? Qual foi o seu grito de guerra? Qual foi o seu grito de vitória? Onde ele alcançou a vitória como Rei dos Reis? Na cruz, na cruz. A sua missão está lá na cruz, que era escárnio, que era instrumento de morte, ele a tornou instrumento de vida. Ele venceu, ele matou a morte na morte, ele venceu os agrilhões da morte. Por isso que ele é aclamado entre todas as nações, o Rei dos Reis. Nesta manhã, meu irmão, minha irmã, nós não podemos iniciar a nossa semana de Páscoa sem considerarmos esta gloriosa e marcante presença do Deus que visitou a terra. Do Deus que governa a tua vida, que governa os teus pensamentos, que continua a escrever a história dele na sua história, que é o Senhor da tua história, o Senhor da tua jornada, o Deus Todo-Poderoso que peleja as suas batalhas, que conquista as suas conquistas. Por isso que a Bíblia vai dizer, a vitória que vence o mundo é a fé. O apóstolo Paulo vai dizer, porque Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as loucas para confundir as sábias. A grande tragédia da igreja é que ela é triunfante, e é um triunfanismo, um fanismo tão humano. Às vezes queremos impressionar Deus com as nossas lindas orações, às vezes queremos nos impressionar com os atos de Deus. Aquele povo que estava ali aclamando Jesus, gritando, dizendo, Hosana ao que vem em nome de Deus, o Rei de Judá. Estes que aclamavam Jesus, muitos deles estavam na sexta-feira dizendo, crucifica-o, crucifica-o, porque, embora tenham visto todos os sinais e milagres, e naquela semana ele havia feito um grande milagre, ressuscitando a Lázaro, gerou uma expectativa na mente, no coração daquelas pessoas, achando que, de fato, ele ia entrar agora em Jerusalém, e as coisas seriam diferentes, mas ele entrou para cumprir os desígnios de Deus na história. Quero dizer para você nesta manhã que Deus age de modo diverso nosso. Deus age de modo completamente diverso do nosso. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quando eu sou fraco, então sou forte. Quando eu sou nada, então eu sou tudo. Por isso que Jesus diz, se alguém quer vir a mim, negue a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Porque a fraqueza do homem é força de Deus, porque a nulidade humana é poder de Deus, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, quando eu não posso, então eu posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Deus, em Cristo Jesus, encerrou todo o poder sobre a terra, para que no nome dEle, pelo nome dEle, todo nome, se todo joelho se dobre para a glória de Deus. Eu quero convidar você nesta manhã a entrar na semana da Páscoa, celebrando esse Rei glorioso, esse Deus humano que se tornou gente e que pela cruz venceu um dos maiores aguilhões do ser humano, a morte. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa manhã,